Hoje você vai conhecer a história de uma cantora que já emplacou 20 músicas em trilhas sonoras de novelas, conquistou o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil e milhões de visualizações de seus trabalhos na internet. Mas não foi fácil. Nasceu em uma família muito pobre, repetiu 4 vezes de ano e teve que sair da escola. Só aos 26 anos de idade conseguiu ver uma peça de teatro. Foi vendedora de material de construção, técnica de urna eletrônica e digitadora. Como ela fez para alcançar seus sonhos? Você confere a partir de agora, aqui no Educação. Eu vou conversar com a cantora que já foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de MPB, compositora e produtora Roberta Campos. Roberta, muito bem-vinda ao programa, um prazer receber você aqui. Obrigada, Dani, prazer é meu. Muito bom falar com você. Ai, que bom. Então vamos levar esse papo gostoso aí, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para ensinar para a gente, muitas lições de vida. Você teve uma infância muito pobre. Quais foram as privações que você passou? Então, na verdade, eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais. Então, quando começa a visitar as cidades do interior, tanto de Minas Gerais ou de alguns outros estados, você vê toda a dificuldade que as pessoas têm, né? A partir da infância, da educação, muitas coisas que faltam para essas pessoas. E eu fui uma criança assim que passei por muitas dificuldades. Eu não tinha acesso a uma biblioteca, não tive acesso a uma loja de discos, a teatros, a muitas coisas ligadas à cultura. Mas eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de música, desde muito pequena, e buscava do meu jeito, assim, do jeito que dava, através de rádio, né, da televisão também. Algumas coisas eu encontrava ali nos programas que passavam, e nas canções, as músicas eu tinha acesso mais, a princípio, assim, quando mais criança mesmo, as canções que tocavam nos rádios. Eu tinha um tio que morava em Belo Horizonte, e ele às vezes trazia algumas coisas. Ele é irmão da minha avó, irmão mais novo dela, então eu tive acesso a algumas coisas também que ele levava, mas era pouco também, era pouca coisa, livro, revista de música, alguns discos Não também tinha que tinha lá. biblioteca na sua Não, cidade? na verdade, para não falar que não tinha, tinha uma biblioteca muito pequena, mas tinha muito pouca coisa, assim. Era uma biblioteca municipal, mas muito pouca coisa. Hoje ainda, inclusive, até se você for lá na cidade, chama Paraupeba, onde eu morava, né? Eu nasci em Eu Caetanópolis sei, já ouvi e falar nessa. morava em Paraupeba. Lá hoje eles fizeram uma biblioteca maravilhosa, espelhada. Você passa assim, você fala, nossa, que incrível, que linda. Eu não sei se as pessoas vão a essa biblioteca, porque não se tem também essa cultura, já que nunca teve, né? Então, eu acho que tem que fazer, assim, alguma coisa para que incentive essas pessoas a ter o gosto pela leitura e tudo. E para mim ainda teve um plus, assim, da dificuldade, porque eu vim a descobrir até agora, durante esse período de pandemia e tudo, que eu tenho TDAH. Então, essas 4 vezes que eu repeti de ano ainda, devido a essa dificuldade da concentração, desse transtorno que eu não sabia que eu tinha, né? Porque às vezes não, quando você descobre que uma criança tem o TDAH, você tem que ter um acompanhamento e uma forma diferente de lidar com essa criança, porque é uma forma totalmente diferente de aprendizagem, é um tempo diferente. Às vezes, em determinadas coisas é mais rápido, em determinadas coisas é um pouco diferente, e fica mais demorado, porque o jeito de você aprender é junto com todo mundo, da forma convencional, Pois e é, a da pessoa que forma que tem o não é transtorno. educação, né? Eu estudo educação e, de fato, cada criança tem um ritmo. Então, se a gente estiver ligada ali naquela comunicação e olhar para aquela criança, não necessariamente a gente precisa de um diagnóstico médico para agir Sim. pedagogicamente. Mas, claro, você falou, e a gente ainda vive isso, escolas aí que estão numa metodologia de ensino do século XIX.
Então, deve ter sido muito difícil para você, especialmente também não tendo muito para onde fugir, não tendo uma biblioteca, não tendo teatro, não exato. tendo outras coisas, E né? com a família a família pobre e também com uma cabeça diferente, assim, não tinha nem consciência, assim, eu nem culpo ninguém, porque não Uhum. tinha consciência de que existia, até também um assunto mais recente, não era tratado dessa forma que é hoje, né, o transtorno, era tratado até com outros tipos de remédio, etc. Então, ninguém tinha muita noção de que era um transtorno, às vezes era preguiça. Às vezes a minha mãe, por exemplo, me comparava a uma menina na escola que tinha deficiência mental, e é muito pelo contrário, assim, eu fiz um teste de QI depois, mais tarde, assim, eu vi que meu QI é acima da média, então é a Era prova de só que uma não tem questão nada de a ver. saber como você funciona. Era só uma Exatamente, questão de entender exatamente. como você funciona. Olha como é importante É, isso. E como é importante isso nas relações. Eu recebi um psiquiatra aqui há um tempo que falava que uma mulher era casada com um homem e aí no casamento eles tinham um problema e tal, e foram parar no consultório dele e descobriu que ele tinha síndrome de Asperger. Então, ele, olha ele só, tinha o problema no relacionamento deles não é porque ele não gostava da mulher, nem nada disso, é porque ele tinha essa síndrome. Então, muitas sim, vezes, né, o entender, claro, eu não estou aqui dizendo que o diagnóstico não é importante, claro que tem a sua importância, mas pedagogicamente, agora voltando para a questão da uhum, educação, pedagogicamente a gente tem que tratar com os ritmos de cada um, e isso não depende necessariamente de um diagnóstico. Até porque, por exemplo, o exato, espectro autista é um espectro, ou seja, existem vários graus. Mas eu quero falar um uhum, pouco mais da sua infância, só que você sim, destacou algo importante sobre a pandemia, que foi você ter descoberto que tem TDAH. Como é que foi essa sim. descoberta, assim? De repente você ficou em casa e o que que aconteceu com você que fez você querer um diagnóstico, buscar uma ajuda, enfim? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Eu sempre pensei muito, olha coisa do TDAH também, mas sempre fui muito voltada assim para mim, sabe? Tudo sempre veio de dentro para fora, de pensar, de me entender, de querer saber por quê, tudo por quê, mas por que isso? Por que aquilo? Por que eu penso assim? Por que eu faço assim? E eu sempre achei as coisas muito, assim, eu me viro com tudo. Eu sempre percebi que eu tinha facilidade de qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu conseguia fazer. Às vezes, mesmo que tivesse uma certa dificuldade, eu arrumava um jeito de fazer o Mas que eu assim todo quisesse. mundo vai querer ser TDAH, Não, Roberta. mas na verdade, mas na verdade eu acho que o que conta mais em qualquer pessoa é a força de vontade. Então eu sempre fui uma pessoa que tive muita vontade e busquei, né? Mas Além o que de que te tudo. atrapalha, o que te incomodou? Porque quando a gente busca um diagnóstico, quando a gente busca um médico e lá, é porque alguma coisa está incomodando. O que que te E sim, incomodou na pandemia que fez então, mas você é isso que buscar essa ajuda? eu queria chegar nisso. Aí eu Ah, sempre tive essa coisa de conseguir fazer, mas tudo era meio solto assim na minha vida. Eu ia pegava aquilo que eu precisava, me virava, mas como você fez? Ah, não sei, só sei que eu fiz. Então uhum. era tudo meio assim, eu sempre muito dispersa. Às vezes eu acabava de pegar a minha carteira, por exemplo, colocava na mochila e ficava doida procurando, porque eu perdi minha carteira, perdi o celular e estava tudo guardado, eu não lembrava. E é tudo muito rápido, assim, como eu penso muito e tudo ao mesmo tempo, assim, eu pego aquilo, acabei de guardar e já esqueci. Falei uma coisa, às vezes esqueci, Uhum. sabe? E aí eu achava aquilo estranho. Eu comecei a acompanhar uns vídeos da Ana Beatriz Barbosa, onde ela também, né, fala do TDAH, mas como experiência de vida, porque ela também tem. E eu comecei a me identificar muito, mas muito mesmo. E aí resolvi procurar um psiquiatra para fazer o teste. Antes fiz aquele pela internet também, falando, nossa, como bate um monte de coisa. Aí comprei um livro, também comecei a ler o livro até da Ana Beatriz, que é Mentes Inquietas, e me identificar muito ali, falei, vou no psiquiatra para ver. E daí eu tive o diagnóstico. E para mim foi Uhum. muito importante, porque eu me senti livre. Me senti livre de culpa, de medos, principalmente da culpa, né? Que eu me sentia. Depois eu percebi o tanto que eu me crucificava por, às vezes, ser dispersa, às vezes de não
de perder tempo, ficar procrastinando em certas coisas, de fazer as coisas tudo em cima da hora. Eu sou muito responsável, muito pontual, mas tem algumas coisas que eu faço daquele jeito e eu sei que eu estou me colocando em risco. Por exemplo, eu tenho um show para fazer, aí eu estudo um repertório um pouco em cima da hora, é o meu jeito, eu só consigo fazer dessa forma e sempre dá certo. Mas sempre penso assim, por que eu não faço diferente? Por que eu não vou por cada semana fazendo algum bloco de música, não sei o quê? Mas eu funciono assim. Então, às vezes eu vivo nessa coisa meio de, entre aspas, um risco, mas é o jeito que eu aprendi a ser, assim, me organizar. Eu sinto E que é eu perco muito legal. tempo ainda, mas Aham. Mas é legal você se reconhecer e se aceitar. Eu acho que é disso que você está falando, que durante a eu pandemia acho que você se conheceu um é, pouco mais e aceitou, pô, esse é o meu jeito, entendeu? é. Não tem que sentir culpa por causa disso. Simplesmente sou eu não tenho que sentir culpa por ser quem eu sou. Então, agora eu acabei não respondendo essa pergunta. O que me Hum. fez buscar foi esse entendimento, e eu acho que na pandemia foi meio aquele negócio de você ficar em casa e focar mais em outras coisas, já que não podia ir para a estrada e tudo. E foi meio que baixar o volume assim da vida e você Uhum. começar a deixar tudo no mesmo volume assim, e você começar a perceber cada coisa, né? Então, eu me percebi muito nesse momento. Eu acho que tive um momento assim muito acelerado também de terapia, até recebi alta já. E foi um momento muito de me conhecer, de me aceitar, de me perdoar, de me libertar mesmo. Caramba, então é uma coisa que realmente marcou muito, marca ainda, mas marcou muito a sua vida. Você teve muitos problemas por conta disso, além da escola? E como é que você fazia para superar essas coisas assim de esquecer e pô, de repente esquecer uma data importante, não sei, um compromisso importante? Como é que foi para você? Então, eu fui aprendendo a anotar as coisas, né? Agora, hoje mais, porque tem a tecnologia, a agenda eletrônica, aí você bota tudo e vive sendo avisada das coisas, né? Mas eu já esqueci de entrevista de rádio, tive que sair correndo para entrevista, que a pessoa, o carro está aqui para te buscar. Eu falei, mas não é amanhã, não, é hoje. Aí acordar em cima da hora, esqueci de pôr o relógio para despertar, tô quase perdendo o voo e sair correndo, sabe? Mas eu Uhum. sempre fui muito disciplinada. E aí até na criação mesmo da minha família eu aprendi a ter muito, muito compromisso, assim, ter palavra, compromisso, chegar na hora. Então eu sou extremamente pontual. Às vezes me confundo, me perco um pouco me arrumando para sair, mas eu aprendi a fazer tudo muito antes, sabe? Então eu começo a Uhum. me arrumar muito antes para deixar tudo pronto. Às vezes fico esperando para dar hora para sair. Já cheguei muitas vezes nos lugares meia hora antes para não Como é perder a hora. importante a Então, gente se conhecer. Você falou aí da sua infância, dos valores que você traz, e esses valores, pelo que você está me contando, ajudaram muito a você lidar com essa questão do TDAH. A anotar as sim, coisas, fazer com um pouco de exato. antecedência, você ir se percebendo, vendo como é que eu funciono e como é que eu posso fazer para que eu funcione melhor e não receba É. críticas, e não deixe ninguém na mão, e não dê bolo, e não acabe, né? Qual foi a figura da sua infância que te inspirou nesses valores? Que te falou? Eu queria que você falasse aí uma frase, por exemplo, que você ouviu na sua infância, que você traz até hoje, que te ajuda. É tão legal quando a gente escuta, porque é sempre uma inspiração. Sim. Então, com 11 anos de idade, eu fui morar com os meus avós, né? Meus pais se separaram, e aí foi eu, minha irmã, que tinha 7, e a outra 2. Então, minha avó e meu avô que criaram eu e minhas irmãs, assim, nos criaram. E então, eu ouvi muito dela, ouvi muito do meu avô também. Tem uma tia que estava sempre ali junto também e falava coisas que de vez em quando eu até lembro. E para eles sempre tiveram aquela coisa assim que o nome da gente é muito importante. Então a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter compromisso, tem que ter palavra, porque assim você vai ter sempre o seu nome, que vai abrir qualquer porta que você precisar. Aí então, até porque a gente era uma família pobre, então Uhum. vivia fazendo
por exemplo, para comprar uma roupa, fazer uma caderneta, né? Anotava na caderneta. Então, a minha família sempre foi a pessoal que sempre teve possibilidade de fazer isso em qualquer lugar, porque sempre foram pessoas muito corretas. E a minha tia sempre me falava também que a gente tem que ser pontual, que a gente tem que fazer tudo com amor, que nem ela falava, às vezes você sai de casa, você nem gosta tanto do trabalho que você está fazendo, mas você já vai sair, você tem que chegar, fazer direito, fazer com amor. Então eu aprendi a fazer tudo com amor, sempre fazer tudo direito, assim. Quando eu trabalhava num depósito de material de construção, por exemplo, eu não gostava de vender material de construção, mas eu era uma excelente funcionária, eu sempre fiz tudo com maior perfeição que eu podia fazer, me dedicando de verdade. Então eu sempre me dediquei a tudo que eu me propus a fazer na minha vida. É de um autorrespeito muito grande. Você falou, a gente não tinha muitas coisas, mas vocês tinham o principal ali, que o nome é o ser, né? O nome é a identificação, é o que você é. Então, você aprendeu a ser. Como que você sai desse lugar de um emprego que você não gostava, mas que você fazia com dedicação, porque você tinha se proposto a fazer, se comprometido com isso? Como é que você sai desse lugar para 20 músicas em trilhas sonoras de novelas, para indicações a prêmios, enfim, para essa vida artística bonita que você tem? Sim, então, aí lá eu fazia várias coisas, quando saí desse depósito, fui trabalhar em bares, tocando em bares, né, daí de fato trabalhar com música, aí eu me virava com várias coisas, dei aula de violão também, um monte de coisa eu fazia, sempre pegando os bicos assim para fazer. Daí tinha uma banda em Sete Lagoas, que era uma cidade próxima da minha, e depois em 2004 eu vim para São Paulo e aqui abriu um mundo para mim, porque eu comecei a perceber, eu que já compunha, poderia assim também, além de tocar em bares e com muito mais oportunidade de trabalho e voltado para a música, então de fato ali eu comecei a viver de música e para a música também, eu também tinha a oportunidade de mostrar as minhas músicas para as pessoas. Eu fiquei de 2004 até 2007 compondo bastante e até que tive a ideia de gravar um disco. Eu não tinha dinheiro ainda na época, eu morava numa kitnet, ali próximo à Avenida Paulista, um pouco ali mais para baixo, já indo para o centro. Então, juntei um dinheiro devido a duas músicas que uma cantora chamada Duda Monteiro gravou, de minha autoria, e eu tive um valor que eu recebi devido à tiragem de disco que ela fez, e eu resolvi que se eu comprasse um equipamento básico para gravar um disco, eu conseguiria ter um disco. Só assim eu conseguiria, porque eu não tinha dinheiro para entrar em estúdio. Então, eu me dediquei um pouco mais no violão, buscando algumas aulas e vídeos e coisas de exercícios que tinham no YouTube. Perguntei para um amigo lá de Minas Gerais o que seria um equipamento legal assim para eu comprar, que dava para eu tirar um som bacana. Ele me passou um microfone, uma placa de som muito simples, assim, um controlador tudo você MIDI. foi fazer sozinha, se informar. Quando você estava lá no material de construção, ao mesmo tempo estudando violão sozinha, para poder dar já dar essa guinada para mais ou menos o caminho que você queria. Aí você grava um CD. Aí gravei o CD chamado Para Aquelas Perguntas Tortas, e daí levei esse disco, que eu fiz tudo, até a capa, comprei guilhotina, aqueles grampeadores grandões, assim, para fazer o encarte. Levei na Nova Brasil FM, que toca MPB, e eles começaram a tocar uma faixa. Gostaram do disco, para minha surpresa, assim, eu acreditava que, Isso assim, foi no quando, meu em disco, que ano? Em 2008. Mas eu não pensei que, de repente, a rádio fosse me dar essa força, assim, que foi realmente uma força que eles me deram. Logo assim, você chegou lá, de cara. mas você procurou o nome de alguém, o cara responsável pela programação, não sei. Porque eu vi quem era o diretor. Na verdade, eu peguei um contato no site e pedi se eu podia enviar o disco, para quem eu enviaria. Eles falaram, pode mandar para endereço tal, aos cuidados de Calmon, é o nome da pessoa que era na época.
E daí eu fui e levei lá, porque eu morava relativamente perto da rádio, fui a pé, inclusive. E daí ele me ligou na semana seguinte, Mas você falou conseguiu que falar com ele, recebeu, não? gostou. Você só deixou Não, lá? eu só deixei lá, Aham. Aí ele me ligou e falou que tinha gostado do disco e que queria me conhecer. Eu até pensei a princípio que ia cobrar, e aí o que eu não tinha era dinheiro, né? Mas fui lá para conversar com ele, daí ele queria só me conhecer mesmo e saber quem eu era, de onde eu vim, essas coisas todas. Acho que ele ficou curioso. Daí ele falou: vou tocar a sua música, vamos te dar essa força aqui, e aí você faz o resto, que é ir para a estrada, tocar, fazer show e continuar seu trabalho aí divulgando a sua música. E a mesma rádio me apresentou para a gravadora, onde eu acabei, inclusive, de lançar meu 5º disco, lá Uau. sendo que 4 de estúdio. Uau! E sabe o que eu acho interessante na sua história? Tudo bem, foi 2008, a tecnologia dá saltos e saltos que a gente nem sabe direito onde é que está. Mas já tinha alguma cultura de streaming, o rádio já estava meio que, né, essa audiência já estava um pouco dividida e as formas de apresentar as músicas, dos profissionais apresentarem as músicas, já estava bem diferente do que era antigamente, que você tinha que ir para a Mas, gravadora e não sei o que, lá, lá, lá. E sim, você faz um caminho meio alternativo em relação, né, ao presente, ao que você estava vivendo, que era mais fácil você ter lançado pela internet, ou enfim. Você foi na rádio, entregou lá e de repente tudo deu certo. E que história, que história. na verdade, naquela época, 2008, além dos equipamentos serem um pouco mais caros e eram poucas marcas e tal, hoje, um dia eu digitei no Google aqui, eu vi várias coisas, várias marcas, vários preços, ia ser bem mais fácil para mim, inclusive na época que eu não tinha muita grana e tal. Mas também não tinha lugar para colocar essas músicas. Eu que criei na minha cabeça uma forma, tinha um site chamado MySpace, que era uma plataforma parecida com o Facebook, porém você podia subir a sua música lá. E eu achava aquilo fantástico, e tudo que eu queria era fazer um disco para colocar esse disco lá, porque eu pensava, eu pego esse link e posso mandar para uma pessoa lá do Japão, ela vai escutar a minha música, achava aquilo demais. As plataformas digitais vieram em 2014 para 2015. Uhum. Então, a forma que eu encontrei de fazer era colocar nesse site, e tinha um monte de blog que era uma coisa até de pirataria, mas eu queria que as pessoas Aham. colocassem E te o meu disco ouvissem. nesses blogs para disponibilizar, inclusive, para que todo mundo que Mas você quisesse fez isso ao pudesse baixar. mesmo, mas você fez isso ao mesmo Ao tempo mesmo que você tempo. foi procurar o cara da rádio, quer dizer, você atirou de lá, de Exatamente. cá e atirou de É, lá. Agora me na diz um, verdade, da rádio foi uma ideia que veio até depois, assim, eu fiz o disco para colocar na internet mesmo. Aí uma amiga falou, leva na Nova Brasil, eles tocam MPB, ainda fez uma brincadeira, vou comprar cartão, pedir para todo mundo para ligar na fazer rádio, igual o fazer que nem Renato o... Russo? Dizem que o Renato Russo fazer... fez. e aí eu lembrava, ela até comentou do pai do Zezé e do Luciano, né, que ele comprava um monte de ficha, aí pedia os caras do trabalho Tô vendo que essa para prática ligarem é e tal. comum. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está já no finalzinho do programa e eu acho que o que você traz assim de muito forte é ter passado por tanta dificuldade porque a gente sabe, você é compositora, sabe? Você escreve, você não só canta, não estou desfazendo de quem canta não, mas você escreve, você é uma pessoa que escreve e não teve uma base a princípio, né, lá atrás, cultural no sentido de transmissão de educação, não cultural dos hábitos, mas cultural nesse sentido de acesso à informação. E de repente Sim. você falou, não, eu vou para a área de construção e depois vou para São Paulo, vou morar numa kitnet, vou ver como autônomo. Dani, Tudo bem que não rolava a pandemia, mas ficar tocando em barzinho, sim, a gente sabe que é uma coisa flutuante. O que eu queria saber é é. o seguinte, cara, o que que te move? O que que você aprendeu? O que que te moveu a ser tão, sabe, guerreira mesmo, caruda, de chegar lá, vou fazer e etc e tal. Era essa inspiração que eu queria que você deixasse no Sim. final. E se você quiser falar mais alguma coisa, também tá livre. Então,
Eu queria muito ter feito, assim, desde quando eu era mais nova, queria escrever um livro de poesias. Eu lancei um livro, inclusive. Então, eu tenho 5 discos lançados, eu tenho um livro lançado, eu pretendo escrever outro, já tenho ideia de escrever outro livro. Uau! Então, assim, o que me move é essa vontade mesmo e acreditar que eu sou capaz. Eu acredito e todo dia eu provo isso para mim. Eu não tinha, na verdade, a noção de que essa falta que eu tive na minha educação, de cultura, assim, da escola, eu não tinha noção que isso, de certa forma, limita as pessoas, sabe? E eu acho que em um determinado momento da minha vida, até chegar quando eu percebi isso, foi importante até, porque eu nunca pensei muito, só fiz. Então, eu continuo assim. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu não vejo um porquê de eu não poder fazer. Ah, mas você não estudou, eu não estudei nada. Primeira vez que eu estudo na minha vida, eu comecei agora, que tem um ano de aula de espanhol. Então, eu não fiz curso de violão, o canto, eu vinha fazer canto quando já era adulta também. Então, eu fui aprendendo tudo sozinha. Então, eu acho que é isso, a vontade e essa determinação vem desse amor que eu tenho por viver. Eu amo viver. E eu amo sentir que eu posso, e eu provo para mim. Depois de eu descobrir até o TDAH, eu fui a cada momento da minha vida me abraçar e falar obrigada pela coragem, por nunca desistir. Roberta, uma inspiração. Quanta coisa que a gente aprendeu hoje ouvindo você. Nossa, é uma história de talento, de coragem. Achei lindo quando você falou, adoro viver, porque eu adoro dizer eu posso, eu consigo, é isso aí. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Volte sempre, volte para contar mais projetos. E segura aí um pouquinho que eu vou me despedir do pessoal e já volto. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!